Graça e paz. Meu nome é Reginaldo, sou professor de EBD na Igreja Batista em Brás Cubas. Nós temos ministrado na classe Doutrina, Sola Escritura. E vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudo, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E antes de começarmos a expor, então, o texto, a procurar aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, eu gostaria de orar, pedindo para que Deus esteja nos abençoando, conduzindo também essa exposição e intercedendo em favor da sua vida, sabe, em favor da nossa cidade, da nossa nação, diante desse momento difícil que temos passado, por causa do novo coronavírus, os momentos de crise financeira que já está assolando, na verdade, as pessoas. Então nós precisamos muito do auxílio do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, estamos aqui, unidos, Deus, mesmo distantes, mas no mesmo espírito, buscando o Senhor. Pai, vamos meditar na Tua palavra, e já pedimos que essa palavra esteja, Deus, penetrando em nossos corações, quebrando, Pai, o nosso duro coração, assim como um martelo esmiuça a pedra, que venhamos enxergar a Tua vontade, Deus, e aprender com ela. Senhor, queremos colocar diante de Ti, ó Pai, que o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas, o Senhor é soberano, e nada foge, Pai, do Teu controle, e mais nós, ó Deus, não temos o controle. Pai, nós precisamos da Tua ajuda, nós precisamos do Teu auxílio, Deus. A nação brasileira, Pai, o mundo, Pai, tem passado por um momento delicado, Pai. Sabemos, ó Deus, que não foge, Pai, do Teu controle. Pai, mas nós não sabemos o que fazer. Senhor, muitos questionamentos, Pai, sobre isolamento social, sobre o fato de devermos voltar para o trabalho, Deus, devido à crise que está ecoando e tem, Pai, assolado também a nossa nação. Então, dentro desse aspecto de saúde, de pessoas padecendo, de pessoas infectadas, Deus, por causa desse vírus, ó Deus, também existem aqueles, Pai, que estão passando por dificuldades, ó Deus, financeiras. Ó Deus, então, hoje nós olhamos, parece que todas as nossas estruturas e as nossas bases, ó Deus, foram retiradas. Então, o que nos serve, ó Deus, hoje, o que nos sobra, Pai, é confiar no Senhor. Então, eu te dou graças, ó Deus, porque este momento, Deus, tem nos feito olhar para Ti, tem nos feito olhar para o Senhor, e agora descansar, ó Deus, nos Teus braços. Ó Deus, onde o nosso controle acaba, a nossa força acaba, então nós passamos a confiar e depender de Ti. Então que esse período, Deus, seja um período de aprendizado para a nossa nação. Seja um período de aprendizado para a Tua igreja, Jesus. É o que nós pedimos, é que nos livre do mal e que nos faça, Deus, a enxergar a Tua vontade acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos continuar pensando aqui no livro de Romanos. E até agora nós já pensamos, então, do capítulo 1 ao capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ali coloca a realidade do ser humano. O ser humano está debaixo da condenação de Deus. Isso dependente, então, se ele é judeu ou se ele é pagão, porque dentro dessa realidade não existe distinção. Depois do capítulo 3, do versículo 21 ao capítulo 5, nós vemos então o apóstolo Paulo fazendo a defesa da justificação
que essa justificação é pela fé, não é baseado nos méritos, não é baseado na obediência à lei. Isso faz dizer, então, que os judeus eles não têm privilégio nenhum, porque eles têm a lei, porque a justificação não é baseado nisso. Então, nós vimos também aqui que o próprio Paulo ele usou como exemplo para dizer isso. Abraão ele não foi justificado pela lei, porque ele creu e isso antecedeu a lei. Ele foi justificado pela fé na promessa. Davi se considerava indigno, mas ele também foi justificado pela fé, então, porque ele cometeu o pecado, então não foi baseado nos seus méritos. Então, com essa linha de pensamento, o apóstolo Paulo apontou que nós precisávamos de salvação por causa daquilo que nós praticávamos, por causa dos nossos atos. Nós estávamos separados de Deus, precisávamos de salvação. Então, dentro da minha injustiça, dentro de uma sentença que era contrária a mim, nós vemos então o apóstolo Paulo entrando com o seguinte argumento: vocês serão salvos, sim, vocês precisam de salvação, sim, mas essa salvação não vem dos seus méritos, não vem da sua capacidade, não vem da sua justiça própria. A sua salvação vem de Jesus Cristo. Então deposite a sua fé em Jesus Cristo. Os méritos são todos dele. Então ele trabalha aqueles termos dizendo que nós recebemos a propiciação pelo seu sangue, que nós somos justificados pela fé, né? E ele fala que essa justificação leva à santidade. Então ele trabalha e luta com esses termos, né? E traz isso para a gente. Termos preciosos, né? Dizendo que somos redimidos pela sua graça. Termos teológicos que têm um impacto profundo, né? Sobre as nossas vidas, benefícios que recebemos pela justificação. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos do capítulo 6 ao capítulo 8. Então o apóstolo Paulo ele trabalhou a ideia da condenação, depois trabalhou a ideia da justificação, e agora nós vamos pensar na santificação. Capítulo 6 de Romanos até o capítulo 8. Como nós já dissemos, então nos primeiros capítulos, Paulo ele tratou do pecado. Sim, tratou do pecado, mas as suas manifestações externas, sabe, na nossa natureza. A culpa que foi agregada por causa dessa manifestação externa, pelas atitudes que nós cometemos. Agora, no capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo 8, o apóstolo Paulo ele trata do pecado, mas da nossa própria natureza em si, essa natureza que é pecaminosa. O fato de que nós tomamos aquelas primeiras atitudes relatadas nos primeiros capítulos, baseado no que nós somos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, aquelas atitudes que eu enumerei ali em Romanos capítulo 1, elas são naturais vocês praticarem. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa que vocês têm. E é isso que ele vai tratar aqui, então, nessa primeira sessão. Aquela primeira sessão, ele fala, então, também de uma libertação dessa culpa e pena, né, agregada baseada naquilo que nós fazemos. Nessa segunda sessão, então, ele fala que existe uma libertação desse pecado do qual nós temos uma natureza escrava. Então essa libertação ela é completa, tá? Eu não fui simplesmente liberto da culpa e da pena daquilo que eu pratiquei, mas eu também estou sendo liberto desse poder do pecado. Eu estou sendo liberto daquilo que me escravizava. Então, o primeiro aspecto, ali até o capítulo 5, ele trata das nossas ações. Do capítulo 6 ao capítulo 8, ele trata da nossa natureza. E nesse capítulo do 6 ao 8, ele responde a seguinte pergunta: uma vez que nós somos justificados, qual a relação do cristão, então, quanto ao pecado? Então, a resposta para esta pergunta, nessa sentença do capítulo 6 ao capítulo 8, é a seguinte palavra: santificação. Isto é, o homem então o salvo, ele passa a ser separado do pecado
e separado então para Deus. Essa separação então ela caminha nessas duas direções. Primeiro, o homem então é o salvo, o justificado, ele se separa do pecado para seguir na outra direção e ele vai em direção a Deus então. E esse processo se chama santificação. Ok? Então, o que vamos aprender nesta sessão? Nós vamos partir agora no capítulo 6. Nós aprendemos então que o cristão ele está morto para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo defende então, tá? E ele traz essa ideia dizendo que o batismo, ele é o símbolo dessa identificação do cristão, né, ali com Cristo através da sua morte e ressurreição. Ele diz então, e começa dizendo, né, porque no capítulo 5 ele traz aquela ideia da exposição de que com o pecado que veio da lei, evidenciado pela lei, trouxe uma glória maior ainda, então, para a justificação que está em Cristo. Porque se não houvesse pecado, não houvesse essa lei acusando o pecado, né, nós não teríamos ideia do que seria o pecado. Então, a lei ela teve esse princípio bom, e o pecado ele serviu então para enaltecer a glória de Deus, para enaltecer a santidade de Deus. Então ele traz e começa dizendo o seguinte: que diremos então baseado nessas coisas? Continuaremos no pecado para que a graça aumente? Ele diz: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Tá? Isso é no capítulo 6. No versículo 3 ele diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Então o apóstolo Paulo ele traz essa ideia que no batismo nós somos batizados juntamente com Cristo na sua morte. Então nós estamos ali nesse ato, nos identificando com o Senhor Jesus. Então o cristão pela fé, ele deve se considerar morto para o pecado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, você morreu para esse princípio, você morreu agora para isso que governava a sua vida. Esse pecado que é a sua natureza, você morreu. Para você ter uma nova natureza, você precisa nascer de novo. É o princípio ali de Nicodemos. Isto, então, encontra aplicação no que? No abandono do pecado conhecido. E você passa a viver, então, em submissão a Deus. Antes, nós éramos escravos do pecado, e ele trabalha essa ideia aqui. Então, quando você é escravo de alguém, você é escravo de determinada pessoa, você obedece àquela pessoa. Antes vocês eram escravos do pecado, então vocês não tinham outra opção a não ser pecar. Daí agora ele fala, mas agora vocês foram libertos do pecado. Vocês eram dominados pelo pecado, agora vocês não são mais. Vocês foram libertos através da justificação de Cristo. Para quê? Para que vocês se tornem então escravos da justiça. Escravos de Cristo. E isto nos leva então, em obediência a essa justiça, a ser escravo da justiça. Porque o escravo obedece àquele a quem o domina. Essa escravidão da justiça nos leva à santidade. E é isso que o apóstolo Paulo então ele argumenta, que nós somos ressuscitados com Cristo para viver então em obediência à justiça, para viver em obediência a Ele. E então, dentro de um aspecto prático, o apóstolo Paulo no capítulo 6, versículo 13, ele diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Aquele corpo que era destinado, então, e que se gastava e se corrompia, né, no pecado, na sua vaidade, nos seus prazeres,
agora deve ter oferecer esse corpo, esse membro, esse prazer como instrumento de justiça. É uma mudança de direção, pois o pecado não os dominará, no capítulo 6, versículo 14. Ele diz, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Então a graça, ela nos traz esse despertamento, para que não vivamos mais debaixo da escravidão do pecado. Ao contrário, então eu não posso continuar no pecado para que a graça abunde, para que a graça aumente. Não, porque essa graça me fez escravo de Cristo. Me fez escravo, então eu obedeço àquele quem me tornei escravo, e isso me faz viver em justiça. No capítulo 7, tá? A gente resumiu bem esse capítulo 6, e a gente vai resumir também o capítulo 7 para que não seja exaustivo, e em outro momento a gente espera que logo, pessoalmente, nós consigamos dar sequência e entrar nos detalhes melhores desses textos, tá? Dos textos. No capítulo 7, o que vemos Paulo argumentando é que o cristão é liberto da lei como meio da santificação. Então, o cristão ele é liberto da lei, e essa libertação da lei gera essa santificação, ou faz um meio dessa libertação é a santificação, tá? Como a morte dissolve a relação matrimonial, assim a morte do fiel para o pecado o livra-o da lei. O apóstolo Paulo começa o capítulo 7 fazendo essa analogia do casamento. Então ali ele usa a analogia do casamento, mas não fala sobre casamento. Tá? A gente precisa entender isso. Ele está falando então sobre a libertação da lei, que te faz então livre para viver para Cristo. E dizendo então que essa lei é como um marido perfeito, do qual a gente nunca vai conseguir agradar, do qual, para ser liberto desse marido, então do poder desse marido, não pode ser através de um novo casamento, porque isso nós estaríamos infringindo a lei, e a lei ela não pode ser infringida, porque isso traz consequências. Qual que é a única forma de que essa lei do casamento ela se tornaria inválida? Seria através da morte do cônjuge. E aqui nessa história, o apóstolo Paulo diz, então, nós é que morremos, porque nós estávamos debaixo da lei, debaixo dessa lei. Então, para me ver livre da lei, eu preciso morrer para ela. Então, nós morremos juntamente com Cristo para essa lei. Então, e nos unimos então num novo matrimônio, e esse matrimônio, ou seja, nessa separação que houve através da minha morte em Cristo, eu me uno com Ele agora, e passo a ser a noiva de Cristo, e esta relação com a lei expunha, na verdade, né, essa relação que eu tinha com a lei expunha constantemente a minha condenação, porque ela exige uma justiça que a minha corrupta natureza humana ela não pode dar. Essa é uma verdade. Então, esse matrimônio não tinha como dar certo. Não havia salvação. Essa minha relação com a lei constantemente me condena, porque ela existe uma justiça que a minha natureza corrupta ela não tem. Então eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Isto não é por causa da imperfeição da lei. E é isso que o apóstolo Paulo lhe diz. Não, porque a lei é boa, santa e espiritual. O que faltava na nossa natureza carnal é a gente conseguir cumprir os requisitos da lei. Então, se a lei é boa, nós não somos. E é isso que o texto ele demonstra. Então, o apóstolo Paulo mostra uma vida dirigida pelo seu eu. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Né? Mas o que prevalece, então, é o mal que habita em mim. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, no capítulo 7, versículo 14. Né? Pois fui vendido como escravo para o pecado.
Não entendo o que eu faço, pois o que eu faço o que não desejo, né? E faço só aquilo que eu odeio. Então o apóstolo Paulo ele está dentro de uma crise aqui, onde que ele se vê dentro dos seus próprios recursos, incapaz de viver a vida de Deus. Ele se vê incapaz de suprir as verdades espirituais que Deus exige. Ele se vê incapaz com seus próprios recursos de satisfazer a Deus. E é isso que a gente aprende nesse texto, nessa parte, nessa porção. E ele termina então com um grito desesperado, quando ele olha para si, consciente então de quem ele era ou do que ele fazia, como é no capítulo 1, que ele descreve o homem ali na sua natureza, aquele perfil dar glória às coisas criadas, um homem que deixou de agradar a Deus com a sua vida, um homem que era desobediente ao pai, um homem que era mentiroso, um homem que trocou a relação com uma mulher por outro homem. É, e ele descreve uma série de pecados, práticas, não somente quem faz, mas aqueles que aprovam. E ele olha para esse homem, depois fala que tudo isso que esse homem faz é consequência daquilo que ele é. E Paulo então lutou contra essa natureza de que ele tinha consciência de quem ele era e ele viu-se desesperado porque ele não conseguia vencê-la. Porque ele não conseguia agradar a Deus, porque o bem que ele queria fazer ele não conseguia, somente o mal que habitava nele prevalecia. Então ele termina o capítulo 7 com um grito desesperado dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é uma pergunta muitas vezes que não quer calar. Esse texto ele não serve de base para mim, para você, falar assim, olha, até o próprio Paulo dizia que o bem que ele quer fazer ele não faz para justificar o nosso pecado, não. Nós vemos Paulo desesperado porque ele queria lutar contra essa natureza, porque era uma vida centrada em si mesmo. Mas a resposta para essa exclamação encontra-se no capítulo 8, e é o que a gente vai expor agora aqui. Continuando então a nossa exposição, no capítulo 8, como eu disse, encontra-se a resposta para a exclamação: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe, o apóstolo Paulo, então, quando ele constata isso, que a vida é dirigida pelo seu eu, só tinha uma consequência, que era fracasso. Era uma vida de uma pessoa que não agradava a Deus. Ele escreve, então, o capítulo 8. E no capítulo 8 ele começa dizendo: portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que grito de liberdade agora. Depois de exclamar de quem me livrará do corpo desta morte, ele diz: agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então o fato é sair de si mesmo, o fato é de uma vida provida e dirigida por si mesmo, uma vida baseada na nossa natureza, para agora, para a nova natureza que é em Cristo. É porque aquele que está em Cristo não tem condenação. Aquele que está em Cristo é justificado. Aquele que está em Cristo recebe de Deus a vitória contra essa natureza, porque você não vai mais servir ao pecado que tinha domínio sobre você. Agora, quem domina sobre a sua vida é Cristo. Então, isso te dá certeza de vitória. Um contraste do capítulo 7 com o capítulo 8 é que nós vemos no capítulo 8 o apóstolo Paulo citar uma vez só, de maneira indireta, o Espírito Santo. No capítulo 8 aparece o termo Espírito Santo pelo menos umas 17 vezes, a gente contando, Cristo 9 vezes, Deus 9 vezes, então é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Nós aprendemos no capítulo 8 que a justiça que a lei requer, ela não pode ser produzida em nós, a não ser que o Espírito Santo ele venha depor em favor do pecador.
Então é esse Espírito Santo que ele age e produz fruto de justiça na nossa vida. E ele traz então uma exposição maravilhosa que precisa trabalhar em nosso coração. Ele diz, olha, no versículo 9 do capítulo 8, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é de fato que o Espírito de Deus habita em vocês, ou ele fala, vocês precisam entender que não há condenação. Por quê? Porque agora vocês estão sob o domínio do Espírito. O Espírito Santo precisa dominar a vida de vocês. Se é que ele habita em vocês, ou seja, ele diz isso, ele traz esse cheque dizendo, olha, se esse Espírito habita em vocês, vocês têm uma mente que deseja agora aquilo que Deus deseja. Você tem uma mentalidade que produz vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga com a Deus. Porque não pode se submeter à lei de Deus, nem pode satisfazê-la. Mas e quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então ele traz essa nova realidade, mas nós não, nós somos dominados pelo Espírito. E esse Espírito que habita em nós, aos que pertencem a Cristo, que ele diz aqui, vive em justiça. Esse Espírito, então, ele passa a habitar em nós. E esse Espírito testifica no versículo 14 que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito que nós recebemos não é o Espírito que vem nos escravizar novamente. Nós recebemos um Espírito que nos torna filho, pelo meio do qual nós clamamos Abba Pai. Olha que aplicação linda que o apóstolo Paulo ele faz dentro dessa mudança de realidade, dentro desse nosso processo de santificação, dentro desse sentimento, dentro dessa convicção que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos. Essa santificação produz em nós frutos de justiça, um novo estilo de vida. E essa santificação, ela tem esse aspecto presente de que nos muda agora, mas com um aspecto e uma ênfase no futuro, onde que ele trabalha a ideia de que nós temos uma esperança ainda, e por isso que nós trabalhamos, então, cremos, nós permanecemos firmes, nós permanecemos no Senhor. E ele compõe, então, um cântico, a gente diz como cântico de vitória, e ele traz os aspectos da glória futura, ele desenha a salvação de uma maneira maravilhosa, né, dizendo que nós estamos seguros, dizendo que esse sofrimento do nosso tempo atual não pode ser comparado com a glória que nos será revelada. Como isso serve de acalento para minha alma hoje, para sua alma hoje, você ouvir isso, meu irmão. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque essa natureza foi submetida à inutilidade. Então existe uma conspiração natural, sabe, um movimento natural, onde que essa natureza ela tem uma expectativa, ela anseia para que esses filhos de Deus justificados passem a viver em santidade, passem então a estar sob o domínio do Espírito e viver então produzindo frutos de justiça, que amem uns aos outros, que cuidem um dos outros, que cuidem da natureza, que respeitem uns aos outros, sabe? Que ame a igreja e princípios éticos, princípios morais, sabe? Os princípios espirituais, baseado, sabe, no fruto do Espírito. Então é isso que essa natureza anseia e tem uma expectativa. E ele destaca, então, algumas coisas futuras que nós vemos que esse Espírito ainda nos faz. Ele nos dá uma esperança de algo melhor que está por vir. E essa esperança são coisas que ainda não estamos vendo, né? Porque quem espera aquilo que está vendo, mas nós esperamos e aguardamos com paciência aquilo que Deus prometeu.
Ele fala, olha, ainda nesses momentos de tensão, de pressão, de dificuldade, o Espírito Santo intercede por nós, por nossas fraquezas, no versículo 26. Esse Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que sonda o coração e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha esse Espírito agindo em nós, esse Espírito agindo em nosso coração, nos dá essa paz, nos traz essa segurança. Olha que gritante essa diferença do capítulo 7, de alguém fracassado, de alguém que se acha miserável, alguém que não vê luz no final do túnel, para esse capítulo 8, para alguém que está em Cristo, para alguém que é guiado pelo Espírito Santo. E a mensagem de Deus para você hoje é essa. O processo da salvação parte da justificação. O que Deus exige daqueles que sejam justificados, que eles sejam santificados. Esses santificados então são libertos também dessa natureza que os escravizava, que é a natureza pecaminosa, e agora eles são escravos da justiça, então praticam obras de justiça, e essas obras só são praticadas graças ao Espírito Santo que habita em nós. Quando nos tornamos filhos de Deus que clama ao Senhor por Abba Pai, e esses filhos, então, que o Espírito Santo também intercede na fraqueza, eles começam a experimentar coisas incríveis. E o apóstolo Paulo começa a enumerar as coisas mais belas e mais profundas que eu encontro nas Escrituras para aqueles que foram justificados. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus age em todas as coisas em nosso favor, isso é uma promessa dele. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para sermos igual a Cristo. E aqueles que predestinou, chamou, aqueles que predestinou para ser igual a Cristo, chamou para fazer parte desse convívio, chamou para fazer parte dessa realidade chamada igreja. Esses que ele chamou, ele também justificou, tornou puro, tornou inculpável. E esses que justificou, esses que ele salvou, esses que encontraram o poder do Evangelho, que é poder de salvar, esses que ele justificou, ele também glorificou. Então ele olha para um aspecto futuro e diz, olha, você está seguro até a volta de Cristo, você está seguro até a glorificação do teu corpo, até você estar junto do Senhor. Então a minha salvação não depende de mim, não depende dos meus méritos, mas depende totalmente de Cristo. Então, que diremos diante destas coisas? Paulo, emudecido, ele fica sem palavra, ele diz, que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Então, uma convicção, uma certeza que ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou, ele também vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos, que nós temos necessidade. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus aqui, ele te dá uma certeza, porque é ele quem justifica, não há mais acusação, não há mais condenação, não há mais peso, agora há paz em Cristo Jesus, porque quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por ele, além do Espírito Santo, que intercede em nosso favor. Nós agora vemos Cristo também sendo aquele que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, porque era isso que o povo, a igreja de Roma estava passando, e é isso que nós estamos vivendo nesse momento, meu querido. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Daí ele vem esse grito, sabe, explodindo da garganta, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, aleluia. Essa é a mensagem de Deus. Sabe, esse é o apóstolo Paulo que te fala, porque vale a pena você perseverar, vale a pena você se santificar. Você que foi justificado, agora o seu caminho é de santidade, porque Deus ele te está dando essa segurança. Você estará seguro nas suas mãos até a glorificação. Então, nesse momento de dificuldade, meu irmão, se mantenha firme. Leia essa palavra. Eu creio que Deus vai abençoar muito mais ainda a sua vida. Que Deus o abençoe. Fica em paz. Em nome de Jesus. Amém.